Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Cocriando. Estamos aqui, mais uma Olá! semana. Olá, Luana, tudo Gostei bem? da sua voz hoje no Hoje começo. está gira. Hoje Sim. acabei de acordar, mas não importa. Hoje vamos falar sobre como aprender sozinhos, aprender Grande coisas, tema. grande tema. Um tema muito amigo de nós os dois. Nós os dois já tivemos alguma história com... Estou-me a coçar, não posso. Temos alguma história com tentar aprender coisas sozinhos e até conseguir e assim. Então achamos que temos até uma boa quantidade de coisas para partilhar e dar dicas e sei lá, com as coisas que já passámos. Mas antes disso, já passou um mês desde o segundo episódio, que caso não tenham visto, têm de ver, que foi o episódio que falou sobre a nossa aplicação que estamos a Sim. construir. Ainda não conseguimos fazer um episódio sobre isso, mas temos alguns updates. Sim, Sim. minimamente. Nessas últimas semanas, esse mês, Sim, né? este é o episódio. Sim, A é um gente, mês, é um mês. mês. Sim, é mesmo A um mês. gente conseguiu avançar bastante. Eu, no caso. Sim, tu mais do que eu, sem dúvida. E nós temos várias páginas já feitas, faltam menos da metade já. Boa. E as outras costuma, depois das primeiras, Começa a ficar é um mais pouco mais repetitivo, né? repetitivo, um pouco mais fácil. Mas ainda tem algumas que tem alguns bugzinhos, alguns Sim, coisas a problemas pra resolver depois. resolver. Sim. Resolver. Sim, também já temos traduções, que foi basicamente o que eu fiz. Sim, parabéns. Não tenho feito muito, é verdade, Parabéns. peço desculpa, mas a vida é assim. Mas acho que é isso, está a avançar. É o nosso update, super grande update. Grande update. E indo agora então para o tema, vamos falar então sobre aprender coisas sozinhos, por nós próprios, sem irmos à escola, tentarmos aprender Em casa. em casa, sim, em casa, principalmente em casa. Pronto. Dividimos aqui isto em vários pontos e queríamos começar por falar em que existem inúmeros métodos de aprendizagem. Principalmente hoje em dia com a internet temos muita coisa online, temos, né? Sim. E pá, Muito conhecimento online. podemos aprender e de quase fácil todos os acesso. temas. Claro que né, nunca vamos aprender a ser médicos e fazer operações online, né? Também temos coisa, mas há mesmo muitas áreas que nós já podemos começar a aprender online. Claro que principalmente aquelas da IT e assim são as que são mais vastas, acho eu, a informação para aprender. Nós podemos aprender a falar outros idiomas, podemos aprender a fazer uma horta, Do nada. sei lá, então, coisas que se pode aprender, sim. né? Podes aprender a plantar coisinhas, sei lá, um dia se calhar podes ter ali Que a gente não conseguiu, aliás. Isso foi um fracasso. mais ou menos. Não foi assim tão fracasso. fracasso. Nós chegámos a usar plantinhas para a nossa comida. Sim. Plantinhas nossas. É verdade. Saudades quando eu tinha isso. Então, assim, alguns métodos que temos aqui que apontámos, ou seja, mais básico, para tutoriais online, que são, na minha opinião, são muito bons para o início, quando estamos a aprender inicialmente, ou para aprofundar um tema muito, muito específico que nós queramos. Não sei se a tua opinião é a mesma, mas eu sinto que os tutoriais, a partir de um certo ponto, começam a deixar de ter tanto efeito, já começa a ser mais do mesmo. Qual a sua dica para depois E isso aí entram depois então a tentar fazer projetos. Por exemplo, se for uma área que tem projetos, não é? Mas é mais focada na área específica de... Sim, talvez sim. Eu até escrevi aqui que eu pensei, não é, como Mas eu acho que qualquer área você aprende fazendo. fazendo, sim, pá, porque bates em muitos mais problemas e pelo menos eu pessoalmente decoro melhor as coisas se eu tiver de as resolver Sim. do que alguém me dizer, isto pode acontecer, então deves fazer assim. Isto não vai ficar tanto na cabeça, pelo menos para mim resulta melhor. Acho que para... Mas pronto, no caso, por exemplo, se estiveres a aprender uma língua, que foi o que eu escrevi aqui, podes sentar e falar com pessoas que falam essa língua. Eu já falei que para mim é falar comigo mesmo, é o que eu faço. Pronto, falas contigo mesmo.
Também Sim, dá, eu falo também dá. comigo mesma, eu não sou estranha. Mas, sim, Eu falo comigo mesma. não sou estranha. E não sou estranha. Eu costumo falar comigo mesma em outras línguas, porque eu acho que é uma forma de eu exercitar. Sim. Mas também é Sozinha. diferente, sim, se é sozinha, mas se calhar se fosse, estás a aprender francês, não é? Se Mas o fosses falar francês com alguém ainda é francês... muito inicial. Eu não acho que Sim, eu mas neste conseguiria me momento, é isso, comunicar. neste momento, por isso é que ainda estás nessa parte que eu digo dos tutoriais e assim, mas se calhar E eu eventualmente sou vai chegar a uma social. altura... Eu teria vergonha de falar Sim, com eu a em línguas pessoa. também, ainda por cima falar outra língua que E uma ainda pessoa que não falando mal como conhece, eu falo. é Meu difícil. Deus. Mas se tivesse alguém que está a aprender também francês, podes marcar uma sessão de treino com Sessão essa de treino. pessoa, é uma possibilidade. Claro. Ahm, Aprender com outras pessoas sim, sim, sim. é sempre mais fácil. Sim, 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 sem dúvida. Ahm, e, e pronto, ou seja, nós online principalmente temos muitas ferramentas e recursos. Também existem livros, atenção, livros também são importantes. Não Também podemos... temos livros online. Sim, também temos livros online, mas na mão, sente, cheirinho a livro, é Não. melhor. Não? Preferes online? Não, eu gosto de livro na mão, Bem, parecia. mas tipo, isso não faz diferença. Não faz, já sei, estou a brincar. Só não estou a dizer, só queria dizer que não é só online, né? Também existem livros, também Sim. podemos ir a uma biblioteca. Você pode ir na biblioteca. Sim. Boa sorte. Pronto, existem imensas ferramentas e recursos online. Tem sites como o Udemy, tem Skillshare, tem uma porrada deles, de certeza, que existem, em que os cursos as pessoas dizem se foi bom, se não foi bom, geralmente até são baratos. São cursos, Uma dica, cursos pagos. são cursos pagos, alguns ou outros são de borla, assim. Sim, coisas mais free, temos o YouTube, né? Todos os vídeos são de borla. E até existem, em áreas específicas, acho eu, mas acho que o Google disponibiliza muita coisa, tipo marketings e tudo, disponibiliza mesmo cursos próprios deles. Tens, por exemplo, Harvard, que tem vários cursos, e eu sei que, por exemplo, tem um curso completo de IT também, em que tu estás, é como se fosse um aluno, ou seja, a câmara está sentada num sítio de um aluno e é como se estivesses realmente a assistir às aulas em Harvard, que parece ser uma coisa, né? Uma das maiores escolas do mundo, é interessante. Mas sim, tens mais algumas ferramentas ou recursos? Tu usas podcast, por exemplo? Sim, eu uso podcast. Usas um podcast para aprender francês, que é uma coisa por acaso eu nunca tinha visto, Olha nunca que tinha chocante, pensado, mas eu uso um podcast e eu tô lendo um livro de de gramática. gramática, sim. É diferente, por acaso eu nunca pensei, vou aprender uma língua ou ouvir um podcast. Mas ok. Funciona muito. Funciona bem. Muito, porque também no podcast tem uma pessoa aprendendo, então você tá aprendendo junto com a pessoa. É como se fosse um aluno também. Sim. Eu acho que isso é uma boa forma de ver esses conteúdos, é quando tu parece que és um aluno e não... Pronto, normalmente parece sempre que és um aluno, mas é diferente, estás ali naquele ambiente. Coisas mais importantes também, definir objetivos, Acho que é o mais importante. o mais importante, não é? Acho que é o mais não é só importante isso à definir deriva, objetivos. sim, se calhar marcar datas de quando é que eu quero saber esta coisa, Sim. até quando. É verdade, deixa eu falar. A gente só faz as coisas se tiver uma data. Sim. Se não tiver, você não vai fazer. Portanto, temos que criar compromissos, não é? Você tem que ter compromisso, porque senão você não vai fazer. Não vai. Não vai. Eu lembro na faculdade como eu deixava sempre pra última hora. Mas tinhas data. Porque tinha data, claro. Mas eu tinha que esperar que até aquele momento. Falando, não, agora eu tenho Agora que tem fazer. de ser, senão não. Porque senão... Mas pelo menos fazias, não é? É mais ou menos isso. Sim, Sim. tem que ter. Mas tens de ter. E porque, principalmente quando estás a aprender sozinho, em casa, não é? Há ali um nível extra de foco que tens de ter e de motivação. Porque pá, na escola. É muito difícil ter motivação. Na escola tens de passar, não é? Não repetes. Não é? Se não tens de repetir o ano e se for uma universidade em que estás a pagar, tens de pagar mais um ano. E não sei, mesmo que não estejas motivado, fazes, basicamente, fazes sem motivação, mas fazes. E também, dentro do definir objetivos, é teres
arranjar mecanismos um bocado de autoavaliação, né? Que é uma coisa que a escola te dá automaticamente, mas que em casa, como é que tu te vais avaliar? Como é que tu sabes para ti mesmo que realmente estás a aprender alguma coisa? Então, eu acho que, por exemplo, os projetos acho que é uma boa base, porque se tu estás a fazer um projeto e não consegues fazer nada do projeto que pensaste, ou fizeste um projeto muito difícil para o nível em que estás, Pode ser também. mas que também dá-te logo ali uma ideia de ok, se este projeto está muito difícil para mim, se calhar eu acho que sei mais do que aquilo que sei. Portanto, é uma boa maneira de avaliação. Se fores falar com uma pessoa francesa e ela não perceber patavina do que tu disseres, patavina, se calhar também. Mas tu, imagina, tu foste confiante que a Mas eu pessoa te também ia não perceber. entender. Também é pior. Ou tu não entenderes, também é um bom método de avaliação. Mas convém de sabermos de se está a resultar, não é? Mas tu começares um projeto que não corre nada bem, pode também desmotivar, não é? E Sim, também mas- é preciso ter cuidado com isso. Sim, mas você também não pode criar metas irrealistas. Sim. Você tem que... Ter um bocado de noção do nível em que estás E o nível que você Uhum. consegue atingir também, porque senão você desmotiva. é não ser convencido. É não achar que sabe tudo. Começar, é que eu sei, começar aos Começar aos poucos, poucos começar aos pouquinhos. e... Lembrar. Principalmente nessas coisas da língua, por acaso, acho que, não sei se foi num vídeo, no que é que eu vi isso, mas por acaso fez sentido, que é, nós demoramos, não sei com que idade é que nós começamos a falar, pá, aí, 1 ano e tal, 2, Acho que sim. mas provavelmente só começamos a falar a 100%, pá, aí se calhar aos 5 anos, tipo, digamos, Quando a gente começa a fluentemente aprender mesmo, a ler e escrever. a coisa, portanto, ou seja, nós estamos completamente surrounded por exemplo, português, mas mesmo assim demoramos tipo 5 anos a aprender essa linguagem, porque é que achamos que ao aprender agora uma nova língua, apesar de haver parecenças muitas vezes, mas porque é que achamos que tipo em 1 ano, ou em 1 ano não, tipo em 6 meses que vamos aprender tudo? Claro que não, não é? É muito difícil. Claro que é uma coisa diferente, mas principalmente, ou seja, neste caso o português, estávamos sempre a ouvir português e mesmo assim demorámos imenso tempo, e este aqui só, sei lá, 1 hora por dia, uma coisa assim, portanto, são coisas que demoram e temos de ter paciência, basicamente. É também importante, se conseguires e se tiveres essa vontade de encontrar uma comunidade que esteja a aprender o mesmo skill, e o que tínhamos falado aqui das línguas, se calhar falar com uma pessoa que também está a aprender fosse um bom starting point. Existem vários lugares que você pode achar pessoas que estão aprendendo estava a mesma a coisa espirrar, que você. Sim. Tipo, em línguas existe uma aplicação que conecta você. Não lembro o nome da aplicação, desculpa. Sim. Que conecta você com outras pessoas que estão, tipo, aprendendo a língua que você fala e você. E eles falam a língua que tu estás a aprender. Sim. Portanto, tu irias falar com uma pessoa francesa que está a aprender português. Sim. E tu estás a aprender francês, mas falavas português com Nossa, eu ela. me enrolei muito para falar isso. Mas sim, exatamente Mas sim. isso. Mas também existem outros. Sim. sites, é fácil achar. Pronto, a Luana está a aprender programação, teve a aprender programação e no sítio onde tu aprendeste, vocês tinham. Tu não usaste muito, mas também porque me tinhas um bocado ali como teu sidekick você e eu era podia-te uma ajudar. pessoa. Mas as pessoas que não tinham uma pessoa ao lado, não é, podiam ajudar. Ou seja, eles tinham um Slack, que é uma espécie de um chat. Mas falei coisa totalmente equivocada aqui agora. Tem o Slack, onde podiam ir tirar dúvidas e assim, com pessoas que também estão a aprender. Também é um dos pontos que eu tenho aqui, que é ensinar também é muito bom para aprender. Não é bem para aprenderes, porque já estás a ensinar, já sabes, mas é para ficar mesmo na cabeça, porque quando tu tentas ensinar tens de saber o que é que estás a dizer. Mas você está ensinando e você não sabe, você fica tipo, preciso ver isso. Sim, é normal. Pá, Quando não você sabes está tudo. aprendendo, sim. Sim. Mas eu faço isso com você às vezes, eu tô tipo... O quê?
Às vezes eu falo, isso em francês eu não sei o quê, aí eu começo a explicar pra mas eu não você. percebo nada. Sim, e você finge que você tem interesse, mas você não tem interesse. Não percebo muito. Não percebo. Mas... Mas é um exemplo. Falares pode E das vezes que eu falava de arquitetura pra você, você ficava tipo assim, Sim, mais uma coisa que eu não percebo interessante, nada. Mas sim. eu ouço, não Eu faço é, isso sempre. não é. Às vezes eu tô falando Não é com meu doloroso amigo, estar a eu ouvir. começo a falar com meu amigo sobre algumas coisas que eu aprendi. Sim. Em arquitetura até mesmo. Às vezes ele até umas curiosidades que ele passa para outras pessoas até que eu falei para ele. Eu acho que só usei coisas que tu me disseste de arquitetura, provavelmente. É possível, é possível. Às vezes nós usamos coisas que as pessoas nos dizem aleatoriamente. Sim. É tipo aquele. Percebo um bocadinho disto. Tipo assim. Eu antes de conhecer, acho que não conhecia nenhum arquiteto pelo nome. Você não conhecia nenhum Alvarez? Não conhecia nada. Mas a arquitetura era zero. É muito chocante. Para mim, a arquitetura era só. Era só prédios. Portanto, eu agora percebo que há uma arte por trás. do Pritzker. Por culpa tua. O maior arquiteto português. Não sabia. Porque no Brasil as pessoas conhecem Oscar Niemeyer. Pois eu sei, mas eu também sou inculto, pá. Mas sim, é importante. Ou ter uma comunidade ou teres alguém com quem falas, mesmo que essa pessoa não perceba nada do assunto, fala só. E tentares aplicar é que o outro ponto que nós temos antes de irmos às nossas experiências que nós tivemos, a tentares aplicar, ou seja, quando já estiveres num nível mais avançado, tentares aplicar o teu conhecimento. Ou seja, já falámos nos projetos, mas se calhar um projeto mais sério, que é por exemplo o que nós estamos a fazer. Que a Luana está a fazer, o nosso projeto é um projeto mais sério, ou seja, leva a mais, tens de considerar muito mais coisas, tem muito mais problemas e assim, é completamente normal, mas também cresces muito mais, acho eu. Criares, por exemplo, blog posts, ou seja, a parte de ensinar, criar, por exemplo, blog posts sobre o tema, é um exemplo, podes fazer vídeos, escrever. Não tens de fazer blog post para as pessoas, podes só fazer um blog post para ti mesmo. Sim. Mas continuas a ter de aprofundar o tema e um assim mais a sério, porque já envolve responsabilidade, tal como o nosso projeto, mas neste aqui até de certa forma tem se calhar um bocadinho mais, é fazer freelancing, por exemplo, porque pronto, já tens responsabilidade, porque já é alguém que está a pagar e já tens de responder a quem tens de entregar alguma coisa, não é? Sim. Mas é uma excelente forma de começares, de criar portfólio principalmente e até de fazer um dinheirinho, se calhar, não é? E se fores bom, cada vez fazes mais, I guess, e até podes fazer uma carreira disso e não tens de ir para lado nenhum trabalhar. Pronto. Entrando aqui em experiências mais pessoais, eu tenho as minhas, a Luana de certeza que tem as dela, um bocadinho assim mais freestyle. Agora vou tentar não olhar para o computador, até porque não está lá nada escrito sobre isto. Mas eu sou programador, eu estudei informática, que também tinha programação. No entanto, eu foco-me na parte web, ou seja, faço websites, já tinha dito desta forma. E essa parte não foi assim muito ensinada na minha escola a fundo, e quando foi ensinada minimamente eu não tive muito interesse. Na altura não me revi naquilo, não gostei, não sei se, não vou culpar ninguém, simplesmente não gostei. No entanto, no final do meu terceiro ano, do ano final, comecei a gerar interesse sobre isso, tinha também umas ideias para fazer uma aplicação móvel, e então comecei a entrar nesse coisa e meio que a aprender sozinho, e fiz alguns erros que gostava de partilhar também, que na verdade acho que o erro maior que eu fiz foi tentar saltar passos, ou seja, assim de uma forma muito simples, para não entrar aqui em coisas específicas, mas convém explicar o porquê que eu saltei passos. Então, o que eu mexo são linguagens de programação, e existe uma linguagem que é o JavaScript, e depois existe, digamos, outra que é o React, por exemplo. E o React é baseado no JavaScript, ou seja, é como se tivesse aqui o JavaScript e aqui está o React. Para quem só está a ver, para quem só está a ouvir e não está a ver, eu tenho uma mão em baixo da outra. Portanto, é como se fosse uma camada. E, ou seja, vai ser muito mais difícil tu aprenderes React
se não aprenderes primeiro as bases de JavaScript. E eu na altura, como estava a aprender sozinho, pensei, pá, aprendo aqui só um bocadinho de JavaScript e vou logo para o React e que se lixe isto. Mas não, a verdade é que fui para o React e, pá, sentia-me completamente, porque depois não só estás a aprender JavaScript ao mesmo tempo que estás a aprender React e depois há coisas que acontecem que tu não percebes porquê. E então na altura eu lembro-me que tive de voltar para trás, ou seja, tive de voltar completamente para trás e aprender JavaScript do início e até ter umas bases mais sólidas. Me ajudou bastante a depois conseguir aprender React e tudo o resto que eu já aprendi até agora. Ou seja, eu acho que o maior erro que eu tenho para partilhar e peço para não o fazerem é saltar em passos. Não tentem andar muito rápido, respeitem o processo, acho que é assim. Dá um passo mais longo que a perna. É isso, não pode Existe ser, esse porque senão ditado. depois, ou seja, foi como aconteceu, eu estive ali a aprender aquele tempo todo, tive de voltar tudo para trás, portanto não contou de muito, não é? Ter tentado saltar ali um dos steps. É como se fosse uma escada e no máximo tu sobes 2 degraus de cada vez, se tiveres 2 metros, 3. Eu sou pequenino, subo 2, confortavelmente. Mas sim, acho que essa aí é o que eu tenho mais valioso para partilhar no que toca a aprender sozinho. Sim. Eu não acho saltem. que isso é importante. Uhum. Mas eu acho importante também ter alguma regularidade. Uhum. Porque Sim. já sobre mim. Eu já tentei aprender francês muitas vezes. Muitas vezes. Eu fiz um curso de 1 ano de francês. Uhum, pois é. Há Tinhas quantos o anos livro? atrás? Tem o livro ainda. Eu não te conhecia, Nem abro esse portanto. livro. Aí depois eu parei, depois eu comecei a tentar de novo, de qualquer forma, aí não consegui. E agora eu voltei de novo, e agora eu finalmente consigo ver alguma evolução no meu francês, Mas- porque pelo menos ali todos os dias eu tô tentando um pouco. Mas eu tenho uma questão aí para ti. O quê? Sentes que a forma como tu estás a aprender agora talvez seja melhor para ti? Ou seja, será que a outra forma que aprendeste anteriormente não te chamou tanta atenção e esta, como tens ali o podcast? Acho que sim, sim, mas ao mesmo tempo eu senti falta de gramática. Pois, o livro agora ajuda-te, não é? Sim, porque tá ali só ouvindo a pessoa falar, eu penso, que palavra é essa? Como que é escrito? Francês tá escrito, é totalmente diferente do que do que a pessoa tá falando. Sim. Mas sim, eu acho que ajudou muito mais o podcast, porque colocam em situações reais, aí você tá aprendendo o que fazer naquelas situações reais. Mas ao mesmo tempo eu precisava aprender como que se escreve isso e por que as coisas são daquele jeito. Sim. Eu Sim. acho que Sim, ou seja, porque ali é só uma parte, mas eu acho que pra mim entender completo. Pra mim, aprender, eu preciso entender por que as coisas são do jeito que elas Sim, são. Não sim, é sim. só tipo, é assim porque é sim. sim porque sim, não é? Não. Também, se calhar, torna-se mais fácil decorares se tiveres a razão por trás. A questão. Eu também sou péssima de memória. Não vou decorar. Aí você fala pra mim, é assim porque sim, não vou decorar. Não vais decorar, sim. Eu preciso entender o porquê que é assim pra mim realmente lembrar, eu decorar. Sim. Isso pra qualquer coisa. Qualquer coisa, tá em programação mesmo. Às vezes eu decoro algumas coisas. Sim, mas Mas tens aí que perceber o depois que conceito, fazer não é? de novo, tipo, Sim. Convém. Por quê, sim? Eu também sou assim. aí dá uns erros, aí você Eu pensa, por que preciso. tá dando esse erro? Sim, eu preciso perceber o conceito da coisa para decorar, senão Sim. nunca vou decorar as coisas. E por isso é que, voltando ali aos projetos atrás e para terem problemas, porque quando tu bates um problema, tu tens de perceber porque é que aquilo é um problema e o que é que tens de fazer para resolver e porque é que isso resulta. E por isso é que eu acho que também isso ajuda a decorar melhor. Sim, Eu nunca fui bom a decorar. Ajuda a aprender, sim. Nunca fui nada bom. Entender o porquê dos problemas. sim. Porque sempre vai dar problemas. Yeah. Pronto, e daí também tiramos a coisa de talvez o método que nesse momento estão a experimentar não funciona e tem de tentar outro. Se calhar um Sim. curso online para vocês não é, tem de ser mesmo uma coisa presencial. Sim. Às vezes nem tudo dá para fazer online. Acho que cada pessoa tem um método de aprendizagem diferente que se dá melhor. E mesmo o professor, não é? Até os dois podem ser o curso online e se calhar o professor de um curso online não te ligares tanto a ele como o outro. E a pessoa nem está a falar para ti, é um vídeo. Sim.
Também pode ser. Acho que tem muita variável. Muitas Pá, variantes. se estão a tentar tem que aprender tentar- sozinhos e não estão a conseguir, Talvez tente tentem uma outro coisa nova. método. Sim, tentem uma coisa nova, Ah. não sei, aprender. Se calhar fazer. Por exemplo, eu gostava muito no curso que tu tiveste que. No curso. Meu Deus. Tudo bem. Acho que não há problema. No curso que tu estavas a fazer, eu gostava muito do facto de vocês aprenderem uma coisinha, faziam um projetinho. Aprendiam uma coisinha, faziam um Sim, projetinho. ajuda bastante. Ajudava, sim, eu achei esse formato. Eu pessoalmente, se estivesse a aprender nesse curso, acho que ia aprender muito mais do que só toma coisinhas e aprende. Até porque isso é difícil. Sim, que é o que acontece muito em coisas online free, no YouTube e assim, porque só estás a seguir tutoriais, não é? Portanto, convém, se calhar antes de começar a aprender, tentar fazer ali um plano de aula. Um plano de aula, Aprender a sim. ser professor. É quase isso. Você ser seu próprio professor, você tem que fazer o Sim, plano. devias fazer o plano. Pá, vais falar com a professora, como é que tu preparas a aula? Não. O nosso Smilinho está com os pirrinhos hoje, coitado, está mais frio. Tomou outra Mais frio, vacina. Hoje tomou mais uma vacina, é verdade? Pronto, já passou. Pronto. Ai, que ainda vem mais um. Pronto, acho que o episódio é isto, hoje é um episódio mais pequenino. Sim. Comparando com o da semana passada que foi 40 minutos, se calhar este é de 20 e tal. Mas pronto. É que semana passada você estava muito empolgado, estava lendo ali. Essa Sim, semana sim. Você acabou de acordar. Sim. Mas E pronto. hoje eu fiz uma feijoada, estava na Mas comemos feijoada. feijoada, foi muito bom. Mas pronto, agora já estamos aqui a alongar para ficar maiorzinho. Mas sim, é isso. Sim. Ficamos por aqui? Sim, acho que Ficamos por sim. aqui. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.